Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui, sempre trazendo as novidades do mercado para vocês. E é claro, hoje especificamente eu vou falar do meu quadro de carbono, né, o BXT, o MTB 046. É claro, antes de eu começar o conteúdo, eu quero deixar algumas advertências importantes, né, para vocês poderem fazer a compra do produto com segurança. Primeiro ponto. Na descrição do vídeo vai estar o link de compra, então você vai acessar o link e vai selecionar o tamanho, padrão de coloração e padrão de eixo, né? Lembrando que o caso da tributação é variável de cada estado, tá? Então tanto a BXT, tanto como eu, por exemplo, nós não somos responsáveis pelos valores que serão cobrados pela Receita, caso seja cobrado. Né? Além disso, também um outro ponto de referência é a questão da tonalidade. Padrão mate é padrão fosco, padrão gloss é padrão brilhante. Então toda a tratativa, caso você queira algo personalizado, vai ser tratado por mensagem. E lá na mensagem, é claro, você deixa o aviso sobre o parceiro brasileiro John Max que fez a indicação. Mas, sem muitas delongas, vamos falar desse cara aqui, que é um quadro muito interessante para quem está buscando custo-benefício, um quadro legal para suas pedaladas, ter o seu primeiro quadro de carbono, assim como é a minha primeira experiência com quadro de carbono, né, devidamente, e um quadro ideal para as trilhas, com uma geometria ok para poder se divertir. Então, esse daqui é o quadro BXT M046. Na minha seleção, eu optei, é claro, por um quadro de parâmetro boost, de eixo boost propriamente. Além disso, também eu pedi a opção da logomarca em preto padrão, justamente para deixar um quadro mais padrão possível, já que eu vou montar todo o kit de carbono da própria BXT e também os demais itens também da bike, tá? Então o primeiro ponto a ser colocado aqui em questão é: caixa de direção é uma caixa de direção tapered com angulação de 71 graus. Como eu disse, é uma geometria ok, e esse dado vai estar detalhado no final do vídeo. Tá? Ou seja, uma geometria padrão, e você vai poder utilizar aqui, eu vou usar no caso por opção garfo rígido, tá? Mas você pode usar suspensão de até 120 milímetros, isso você escolhe devidamente. Max, eu vou transferir as peças do meu quadro antigo para esse quadro, a minha caixa é reta, tem algum problema? Nenhum. A BXT ela já manda de quebra o suporte, o adaptador de espiga, então você pode montar a sua suspensão reta normalmente com o adaptador tranquilamente, tá? Além disso, é uma geometria, como vocês podem ver aqui, o seat tube e o top tube, efetivamente, você vê que tem uma geometria mais retilínea e a traseira relativamente levemente para baixo, mais agressiva do mesmo modo. E aqui no tubo superior ele vai ficando mais fino, né? Vai ficando mais achatado. Justamente para quê? Aumentar a resistência, pelo que a fabricante fala, é claro, e também deixar um quadro esteticamente mais bonito. Na parte inferior nós temos a parte de cabeamento. Então nós temos todos os cabeamentos internos, tá? Então nós temos aqui guia de cabo de câmbio, guia do cabo de freio, aqui no outro lado a guia de cabo de câmbio dianteiro. No caso, eu não vou utilizar câmbio dianteiro. Aí nós temos aqui, esse quadro aqui é um quadro 17, tá? E esse quadro pode ir de 15 a 20.5, então você pode selecionar lá nessa questão. Canote padrão da BXT, 27.2 mm, e é claro, a BXT já manda a braçadeira padrão para o quadro, então você já vai ter também o suporte de canote adequadamente. No quadro 17, no caso, você já tem duas perfurações para garrafas, caramanhola propriamente, então tem um espaço que dá para montar sem maiores preocupações. Outro ponto importante aqui, como eu disse, é uma geometria padrão e, é claro, um peso ok. Tá? Por quê? Isso aqui, ó, rosca. Mas, ô Max, por que não é press fit? Porque a BXT quis montar um custo-benefício, então ela construiu esse quadro para ser barato, tá? Então, nessa área especificamente, nós temos uma chapa de alumínio que compõe justamente a rosca para fazer o movimento central de rosca convencional. Ou seja, como eu disse, se você quiser migrar as suas peças convencionais, você consegue colocar aqui sem maiores preocupações. Aqui na parte inferior, nós temos a guia de roteirização de cabos, então você vai poder passar os seus cabos aqui sem preocupações, tá? É claro que essa parte do central, como eu mencionei, isso afeta no peso.
que qual é, Max? O quadro no total, ele tem o seu peso no tamanho 17, tá? Ele está pesando 1,370 kg. Tá? Se é claro que se fosse aqui um padrão, no caso press fit, seria um encaixe do rolamento diretamente, isso tiraria aí por volta de uns 400 gramas, se for considerar essa margem de erro. Lembrando que no meu caso, como eu sou entusiasta, essa questão para mim não é tão relevante. Outro ponto a ser dito aqui, parte traseira. Me questionaram, Max, essa traseira não está muito fina, não me senti seguro. Bom, eu conheço muitos clientes no Brasil que já me falaram que tem esse quadro, que utilizam esse padrão de traseira aqui, e o quadro tá lá 2, 3 anos e tal, ó, tranquilo. Então assim, o formato achatado aqui, vocês devem estar vendo no vídeo, é justamente para deixar essa parte mais resistente. E essa parte traseira aqui no total, né, você vai ter uma segurança tranquila aqui, tá? Falando, é claro, da parte traseira, nós temos o eixo. O eixo, na minha opção, eu optei por adicionar o eixo de 148 boost. Então aqui temos a simulação de eixo, tá? E o eixo não vai incluso, o eixo é vendido separadamente. Então você vai poder comprar o eixo, né, opcionalmente, que eu optei, é claro. Então aqui já está o eixo devidamente para poder instalar. Além disso, é claro, a BXT de fábrica, eles já mandam as gancheiras adicionais, que são as gancheiras para o caso, por exemplo, se você quiser montar o quadro em padrão de blocagem rápida, você consegue ir trocando as gancheiras, você usa a blocagem convencional. Se você quiser usar um eixo 142, você troca a gancheira e utiliza 142, ou o eixo boost propriamente. Aqui no caso, a saída de roteirização do câmbio traseiro, e aqui no outro lado nós temos a saída do cabo de freio. Aqui no caso, post mount traseiro interno para rotores recomendados de 160 milímetros. Max, eu posso montar um 180 na traseira? Até pode, mas só se você for realmente necessário, tá? Ah, Max, mas eu quero montar um 203. Nem faz isso, porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você pode até quebrar o quadro, tá? E aí você vai perder a garantia do quadro que a BXT oferece para os clientes, é claro. E também, é claro, é também desnecessário. Então fique no 160 mesmo, respeitando os limites do produto. É claro que o suporte aqui já é padrão, então só você encaixar o seu freio sem maiores preocupações. Se for usar outros parâmetros, né, de freio, utilize o suporte adequado para isso. Fora isso, nós temos um quadro muito legal, muito bem feito, né? Então, eu falando aqui, eu acredito que até dezembro a bike esteja montada por completo. Então vai estar toda a composição, garfo, rodas, o cockpit da BXT, e aí vocês vão ver a bike da China, né, literalmente montada. Então até lá, eu convido você a deixar o like no vídeo, assim, a comentar, deixar o seu feedback sobre este quadro. E é claro, se gostar, pode fazer um investimento tranquilo, porque no meu caso chegou aqui seguro, sem nenhum tipo de dano e sem sustos. Dúvidas e informações, é só comentar no vídeo que eu vou ter, é claro, a satisfação de respondê-los. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.